Terreiros abertos, terreiros fechados, tempos difíceis. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui, vai ser um pouco diferente dos tradicionais, né? Então, logo de cara, eu vou colocar alguns alertas para você. Primeiro, se você quiser assistir esse vídeo em velocidade 2, talvez seja melhor, porque eu pretendo falar tranquilamente com calma aqui para transmitir a mensagem. Então, aqui embaixo, aqui ó, no cantinho vai ter ou vai estar em cima, dependendo de onde você está assistindo, né? Clica lá nos três pontinhos ou naquela ferramentinha de configuração, coloca ali vezes 2 que vai ser melhor para você. Segunda coisa, esse vídeo não é sobre política, esse vídeo não é sobre saúde, ele é sobre religião. Então, logo mais eu vou abordar de uma forma e não quero que você acredite que isso é relacionado à política ou à saúde, até porque eu não tenho como falar dessas áreas, não sou especialista nelas. Esse vídeo é sobre religião, sobre fechamento de terreiro, sobre tempos difíceis. Enfim, vem comigo. Eu vou fazer ele num formato um pouco diferente do tradicional, então vamos para a vinheta, depois a gente volta. Muito bem, estamos de volta aqui então no nosso canal Umbanda Só Umbanda. Eu sou Beto Ângeli, sou sacerdote umbandista do terreiro de Umbanda Jardim do Céu, que fica em Diadema, São Paulo. Peço para você clicar aqui no botãozinho que tem aqui no cantinho, se inscrever no canal. Faça parte da nossa família Umbanda Só Umbanda, ative o sininho para receber todas as notificações. Comente esse vídeo, diga sua opinião, deixe seu like. Seu like faz toda a diferença para nós. Já deixa agora, não esquece não, porque depois você vai esquecer, né? Enfim, e vamos falar sobre situações delicadas, tá? Esse vídeo eu pretendo fazer aqui mais como uma reflexão, porque nós vivemos um momento onde a afirmação de determinadas coisas não ajudam a resolver, só atrapalham, e às vezes a gente tem que refletir a respeito de determinadas situações e fazer um bate-papo mesmo, porque não tem dono da verdade. Na Umbanda não existe dono da verdade. Agora, quando a gente fala de situações complexas e delicadas como as que eu tenho para trazer aqui, a gente acaba dificultando mais, né? Então, não é um vídeo que eu planejei aqui, falei, eu vou falar de tal coisa. Não é isso. Eu tô pensando agora nele e vou refletir com você aqui. E eu gostaria muito de ouvir tua opinião a respeito. Então, não importa se o texto vai ser longo, curto, escreve aí embaixo no comentário a sua opinião a respeito. Eu fui procurado por uma pessoa, eu não vou dizer quem foi, nem de onde foi, para não causar situações, né? Mas eu fui procurado por uma pessoa que disse o seguinte: eu frequento um terreiro e lá no terreiro, o dirigente ou a dirigente resolveu manter o terreiro aberto durante esse tempo aí de fechamentos, né? Algumas palavras a gente não pode usar aqui, eu espero que você entenda. Não pode usar porque o YouTube acaba bloqueando o vídeo. Enfim, nesse tempo de dificuldades, de fechamentos e aberturas, a dirigente resolveu deixar a casa aberta e disse que a gente tem que ter fé. Se a gente não tiver fé, se a gente não for pro terreiro é porque a gente não tem fé. E se a gente tiver fé, a gente não fica doente. Então, é uma situação bem complexa, né? Assim, não existe dono da verdade. E eu não tô aqui querendo julgar e também gostaria que você não fizesse isso, tá? Julgar ações políticas, né? Falar de governo federal, estadual, municipal, secretarias, ações públicas, nada disso entra em pauta aqui no que a gente está falando, até porque eu não sou especialista em política, então eu não falo sobre política, porque eu acho que você tem que falar sobre aquilo que você entende, sobre aquilo que você sabe. Eu vejo muita gente falando de coisa que não entende, ou muitas vezes dizendo que entende coisas que na verdade não entende, né? Assim, é muito fácil, por exemplo,
eu fazer uma pesquisa com um viés e receber várias respostas naquele mesmo viés e nem olhar o outro lado, simplesmente falar. Então, não quero levar para o lado político e também não vou discutir a questão de saúde, né? Porque eu não sou profissional de saúde e com certeza eu vou falar muita besteira. Eu não tenho propriedade para falar de saúde com vocês. Eu quero falar sobre religião. Eu conheço pessoas de muita fé, pessoas assim que eu já vi colocar o joelho em terra e o milagre acontecer. Pessoas cuja oração, a simples oração, nos faz arrepiar, sabe? Arrepiar assim, de forma que você acha que não seria capaz. Pessoas de muita fé. Pessoas de muita fé que se contaminaram com esse vírus que anda destruindo vidas, né? Pessoas de muita fé que tiveram que se medicar, tiveram que se cuidar, tiveram que se isolar. Então, não dá para fazer uma relação entre contaminação e fé, né? Seria, no mínimo, imprudente eu dizer que se você tem fé, você não vai se contaminar. Se fosse assim, a gente não abriria hospitais de campanha, nós abriríamos igrejas de campanha, né? Templos de campanha. Olha, estamos abrindo na cidade 7 templos, um para cada religião. Por favor, corra para o templo, porque quanto mais fé você tiver, menos você vai se contaminar. Não é verdade? Então, não é uma questão de fé. É uma questão biológica, é uma questão de saúde. Eu não sei nem como classificar, mas não é uma questão de fé. A fé, a fé é quando você acredita que algo maior está te protegendo, está por você, mas também acredita que algo maior está te direcionando. E muitas vezes esse algo maior está te direcionando para proteção, né? Ter fé é acreditar que nós sofremos a influência espiritual e que essa influência espiritual pode nos ajudar ou nos atrapalhar, dependendo do tipo de influência. Então, ter fé é simplesmente você acreditar que não deve ir a um lugar e não ir, porque você tem fé de que aquilo pode ter sido uma intuição, uma orientação espiritual, sei lá, né? E quando uma pessoa, ainda mais numa posição de liderança religiosa, quando uma pessoa chega ali e fala assim, olha, você tem que vir. Se você não vier é porque você não tem fé. Fé em quê? Fé em você, dirigente, que está dizendo para eu ir? Fé em você, mãe de santo, pai de santo? Em quem que eu tenho que ter fé? Porque assim, Deus criou o homem, criou todas as coisas, né? Ele é o criador, ele criou tudo. Ele criou a religião, será? Mas tudo bem, vamos supor que ele criou a religião. Ele criou também a medicina. Ele criou também a ciência. Não tem como dizer que a ciência não é de Deus. Porque se Deus criou o homem, se Deus deu a inteligência para o homem, se Deus deu a capacidade do homem evoluir, aprender, se Deus deu para o homem a condição plena de estudar, aprimorar, aperfeiçoar, então Deus criou a ciência, Deus é o pai da ciência. Por mais que a ciência tente negar Deus, né, é aquele filho ovelha negra da família, né, quer negar o pai de todo jeito. Por mais que a ciência queira negar Deus, e eu não estou dizendo que todos os cientistas são assim, né, Deus não nega a ciência. Então, por que não acreditar na ciência, na medicina, seja lá no que for, se também vem de Deus, né? Há muitos anos atrás, eu ouvi uma história que eu achei muito interessante. Essa história foi contada para mim como se fosse uma piada, né? Mas ela não é uma piada, ela é uma reflexão. Ela é uma reflexão. Tinha um senhor
seu Joaquim. Seu Joaquim, ele vivia numa cidadezinha do interior, numa casa bonita, né? Formosa. Ele vivia ali sozinho e ele tinha muita fé em Deus. Ele acreditava em Deus assim, acima de tudo, né? Ele era o cara de maior fé, poderíamos dizer até que de maior fé do mundo. Ele sempre acreditava, ele sempre tinha ali Deus em primeiro lugar. Então, de repente, ele recebeu uma carta. E essa carta dizia para ele: olha, seu Joaquim, uma barragem vai estourar e nesse mesmo dia vai ter uma tempestade e toda essa região vai ser alagada, o senhor precisa ir embora daí. Aí ele olhou aquela carta e falou: eu não preciso ir embora, Deus vai me proteger. E aí chegou o dia lá, começou a chover muito, aí passou uma pessoa de carro na frente da casa dele e falou: ô, seu Joaquim, tudo bem? Eu passei aqui para te pegar, vambora, pega suas coisas, tudo aqui vai alagar. E aí ele falou: não, eu tenho fé em Deus, Deus vai me proteger, Deus vai me ajudar. E a pessoa foi embora. A água começou a subir, a barragem estourou ali e demorou um pouco para chegar, mas a água começou a subir o nível rapidamente. E aí passou uma pessoa com um caminhãozinho. O caminhãozinho mal conseguia ficar na água, mas passou ali o caminhãozinho e falou: seu Joaquim, vambora, vambora, eu vim salvar o senhor. Ele falou: não, fica tranquilo, Deus vai me ajudar. E aí o caminhão foi embora. E aí a água já estava na metade do primeiro piso da casa, né? Do primeiro andar da casa, era um sobrado. E aí passaram alguns vizinhos ali de barco. Um barquinho assim, ó, a remo. Seu Joaquim, vem. Nós vamos te salvar. Vem com a gente. Ele falou: não, fica tranquilo. Eu tenho certeza que Deus vai me salvar. Eu tenho fé. E aí a água chegou no segundo pavimento da casa. E aí ele empilhou algumas coisas, começou a subir e tal. Aí passou um barco, o barco do bombeiro. Seu Joaquim, viemos te salvar, vambora, vambora. Ele: não, fica tranquilo, pode ir que eu não vou não. Deus vai me salvar. Enfim, seu Joaquim subiu no telhado da casa. A casa estava totalmente coberta com a água. Ele estava ali de pé, segurando numa antena ali, para não ser levado pela água. E veio o helicóptero do bombeiro. E o helicóptero baixou, jogou a escada assim, falou: Joaquim, pega na escada. Seu Joaquim, pega na escada que nós vamos te salvar. E ele falou: não, Deus vai me salvar, tenho certeza disso, tenho fé. Era um homem de muita fé, né? Então, o nível da água subiu, a correnteza ficou mais forte e o seu Joaquim morreu. Ele morreu e quando chegou lá no céu, né? Chegou lá no portão de entrada do céu, tava lá Xangô, São Pedro, né? Olhou lá o nome dele, falou: seu Joaquim, o senhor aqui, homem de muita fé, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Ele falou: olha, eu gostaria de fazer um pedido. O senhor pode pedir qualquer coisa, o senhor sempre foi muito devoto, sempre teve muita fé, pode pedir. Ele falou: eu quero falar com Deus. Ok, Deus não costuma atender particularmente um ou outro, mas o senhor merece, o senhor é um homem de muita fé. E levou seu Joaquim até Deus. Chegando lá diante de Deus, seu Joaquim falou assim: eu gostaria de fazer uma pergunta, senhor. Aí Deus olhou para ele e falou: pode perguntar, Joaquim. Ele: por que o senhor me abandonou? Por que o senhor não me salvou? Eu sempre tive muita fé no senhor. Então Deus olha para ele e fala: Joaquim, presta atenção, Joaquim. Eu te mandei uma carta avisando o que ia acontecer. Quando chegou no dia, eu te mandei um vizinho te buscar de carro. Depois eu mandei um caminhão. Você não veio. Então eu arrumei mais um vizinho seu para ir de barco e você não veio. Eu liguei pessoalmente para os bombeiros e mandei eles lá, porque você já estava abandonado e eles foram de barco te buscar e você não veio. Joaquim, eu te mandei até um helicóptero e você não quis. O que você esperava mais? Então, moral da história, né? Deus já tinha mandado tudo que era possível para ajudar aquela pessoa, seu Joaquim. E o seu Joaquim se apegando numa suposta fé no sobrenatural, no impossível, sabe-se Deus no quê? Ele esperava o quê? Que Deus se manifestasse ali, colocasse a mão e parasse a enchente, pegasse ele no colo. O que ele esperava? E aí eu vou remeter isso aos terreiros, né? Ao terreiro de Umbanda.
Ah, eu tenho fé em Oxalá, eu tenho fé em Ogum, eu tenho fé em Olorum, eu tenho fé em todos os orixás. Ok. E os orixás estão te mandando a oportunidade de se isolar, a oportunidade de conhecer sobre a doença, a oportunidade de se curar. E você não vai pegar oportunidades, você vai simplesmente ignorar, né? Esse vídeo já tá longo, né? 15 minutos. Enfim, é uma reflexão sobre isso. Não é a fé que vai te livrar da doença. A fé te ajuda a superar essa situação. Mas você precisa se cuidar, você precisa se prevenir. Você precisa evitar aglomerações, né? Você precisa usar máscara, usar o álcool. Não adianta você querer aglomerar lá no seu terreiro, tirar a máscara, porque o caboclo vai usar o charuto. Vai ser a última vez que ele vai usar, né? Porque da próxima você vai encontrar com ele em Aruanda. Eu estava numa conversa com um pai, um pai de Umbanda que é um pai muito antigo, muito sábio. E ele brincou e disse assim: eu nunca vi orixá incorporar em morto. Nunca vi orixá incorporar em morto. Isso é uma grande verdade, né? Você quer tanto louvar o orixá, você quer tanto ter a proximidade com os guias, você vai lá para Ruanda, né? Vai encontrar pessoalmente. É um momento de se preservar, de auxiliar o próximo. Tá, e então, tudo bem, você está falando isso, então o seu terreiro não está funcionando. Não, meu terreiro não está aberto, não está funcionando. E ele vai voltar quando? Eu, eu fiz inicialmente lá em 2020, eu fiz um protocolo. Eu criei um protocolo sanitário, segui o protocolo, graças a Deus deu tudo certo. Mas logo depois veio o Plano São Paulo com protocolos novos e eu adaptei meu protocolo. Então é assim, enquanto tiver fase vermelha, nada funciona. Na fase laranja, nós vamos trabalhar de forma fechada. Como assim de forma fechada? Somente os dirigentes e os médiuns, com um distanciamento adequado, uso de máscara o tempo todo. Durante a incorporação também? Sim, durante a incorporação também. Eu não acredito em guia incorporado de máscara. Você não acredita em guia incorporado de máscara, mas você acredita que o guia pode usar elementos, pode usar taça, pode usar copo, pode usar capa. Você acredita que o guia pode incorporar de tênis? Se ele pode incorporar de calçado, por que ele não pode incorporar de máscara, né? É um preconceito seu. E o fato de você ser preconceituoso não faz com que a minha prática esteja errada. Isso, o preconceito seu é um problema unicamente seu, é você que tem que trabalhá-lo, né? Enfim, na fase laranja do Plano São Paulo, para quem não é de São Paulo, entra lá no site do governo de São Paulo, do estado de São Paulo, e vai saber quais são os planos, né? O plano laranja, nós vamos trabalhar de forma fechada, sem atendimento ao público. Quando estivermos na fase amarela do Plano São Paulo, nós vamos abrir para o público, mas sem contato. Como assim sem contato? Eles vão entrar, vão sentar, vão assistir o trabalho, vão receber um passe coletivo e não vai ter o passe individual, não vai ter o contato. Quando chegar na fase verde, nós vamos começar a dar o passe individual, mas ainda não haverá consulta, não haverá atendimento de aconselhamento. Quando chegarmos na fase azul, então começaremos novamente com o aconselhamento, com as consultas, e aí, conforme for liberando mais ainda, nós liberamos mais ainda. Tudo sempre com restrição, com limite de horário, limite de pessoas, uso de máscara, álcool em gel, proteção, tudo aquilo que for preciso. Nós temos que respeitar a saúde. Não só a nossa, mas dos outros também. Né? Eu já vi gente falando assim, porque eu já me contaminei, se contaminou, então pega de novo para você ver se da segunda você passa. Pega de novo. E outra, né? Se você se contaminou e acha que está imune, tomei a vacina. Você continua sendo transmissor. Você pode não ter ali uma grande
consequência ali do vírus, né? Você continua transmitindo, então você não tá nem aí com o próximo, né? Não importa para você, dane-se, né? Você já tomou mesmo, dane-se os outros. É assim? Então, esse vídeo aqui é uma reflexão. Eu falei lá no começo para você pôr vezes 2, porque eu ia falar devagar, justamente porque eu tô pensando e falando, né? Não é planejado. E é importante você ter bom senso. Não tem essa de, ai, vai pela fé. Então quer dizer que a minha fé é menor que a sua. Quem é você para julgar minha fé, né? Quem é você para dizer que a minha fé é menor do que a sua? Você não conhece minha fé, você nem me conhece. Eu assisto todos os seus vídeos. Ok, você assiste todos os meus vídeos. E quantas vezes você foi no meu terreiro? Quantas vezes você conversou comigo pessoalmente? Então é assim, eu vou julgar aqui o que eu vejo aqui, o seu conhecimento, a forma como você atende as pessoas e tudo mais. Ok, o tamanho da fé não dá para julgar. Eu acho que nem quem vai no terreiro consegue julgar o tamanho da fé de uma pessoa, né? Então, quando você diz que fechar um terreiro é falta de fé, então talvez você esteja julgando a minha fé e de outros muitos por aí. Então eu pergunto o contrário, né? Se fechar o terreiro é falta de fé, será que abrir o terreiro não seria falta de responsabilidade? Falta de comprometimento com o próximo? Falta de condições éticas e morais? Não tô te acusando de nada. Só tô perguntando, né? Porque se um rema contra a maré, será que a maré inteira tá errada e somente ele tá certo? Somente ela tá certa. São os donos da verdade, né? Nós criticamos tanto os donos da verdade na Umbanda, aqueles que falam que só a doutrina dele tá certo, só isso tá certo, só aquilo tá certo. E aí, quando a gente vê, você também quer ser dono da verdade, né? Não dá. Cada um tem sua verdade, cada um tem a sua Umbanda, cada um tem a sua experiência de vida. Enfim, o vídeo ficou longo, eu espero que você tenha assistido até aqui. Não tem uma conclusão. Como eu disse no começo, é uma reflexão. Então, pensa sobre isso que eu falei. Comenta a sua opinião aqui embaixo. Eu quero ouvir o que você tem a dizer. E eu não vou debater, eu só vou impedir que tenham opiniões políticas e brigas políticas, porque eu não quero isso no canal. Eu não quero política diretamente ligada ao meu canal. Então, eu vou ser bem rígido com comentários que envolvam política. Os demais serão todos bem-vindos. Deixe a sua opinião aqui, o que você acha a respeito. É muito importante a sua opinião. Deixe seu like, ajuda o nosso canal, ajuda esse vídeo a chegar onde tem que chegar, enfim. Eu agradeço, eu vou encerrar aqui praticamente 25 minutos quase de vídeo, né? Desculpa, não era para ser tão longo, mas se você assistiu aí no vezes 2, passaram-se apenas 12 minutos na sua vida. Foram 25 na minha, que foram 12 na sua. Muito obrigado, um grande abraço para você. Não esquece de se inscrever, curtir e assistir os vídeos que eu vou deixar aqui para você, que também são importantes. Um grande abraço para você. Axé.